Bom dia, meus amados irmãos em Cristo Jesus. 31º dia, nosso último dia de janeiro. Um sábado maravilhoso a todos vocês. Que você possa entender essa palavra de hoje, que Deus vai ministrar em nossos corações, que haja uma mudança no interior de cada um de vocês, que possamos encontrar o Espírito Santo de Deus, possamos ter comunhão. Essa passagem ela vai se passar descritamente pelos livros de Mateus e pelo livro do Dr. Lucas. Como se diz no livro de Mateus 8, capítulo 8, versículo 10, e maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O elogio de Jesus ao centurião não é casual. Ele é escandaloso para o contexto judaico da época. Ele não estava elogiando um escriba, ele não estava elogiando um fariseu, não estava elogiando um líder do templo. Ele estava elogiando um gentil, mas acima de qualquer coisa, ele elogiava um oficial romano, representante do império opressor do seu povo. Mas a pergunta não é quem ele era, mas sim como ele acreditava. Quem era o centurião? Um homem improvável, oficial romano responsável por cerca de 100 soldados, responsável por tropas que oprimiam, que cobravam impostos dos judeus. Ele era um gentil, totalmente fora da aliança judaica, e ainda por cima parte integrante do sistema de opressão sobre o povo de Israel. Humanamente ele não seria um exemplo de fé, como citado no texto de Efésios, no capítulo 2, versículo 12, o qual faz menção aos estrangeiros, às alianças da promessa de Deus. Porém, temos que entender o problema que o leva a Jesus. Mateus 8, versículo 6 vai nos dizer: dizendo, Senhor, o meu servo jaz em casa doente com uma paralisia gravemente atormentado. Presta atenção, ele não está indo por ele mesmo, ele está indo por outra pessoa. A fé verdadeira, ela nasce da compaixão, não da autopromoção. Preste atenção. Poder militar não cura, poder financeiro não cura, poder governamental não cura, autoridade humana não resolve tudo. Ele tinha uma fé humilde, não uma fé pretensiosa. Logo adiante, no capítulo 8 de Mateus, versículo 8, e o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo de meu telhado, mas se dize somente uma palavra e o meu servo será curado. Preste atenção nessa frase: eu não sou digno que entres na minha casa. Ele reconhece a sua indignidade, ele reconhece a autoridade superior de Jesus Cristo. A fé que impressiona Jesus, ela se submete. Deus resiste aos soberbos, como está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Antes dá mais graça, portanto, ele diz: Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Preste atenção no entendimento de autoridade, como ele é o centro da fé. Mateus 8, 9, pois eu também sou homem sobre autoridade, e tenho soldados sobre mim, e digo a este homem: vai a ele e ele vai, digo a outro: vem e ele vem, e ao meu servo: faze isto e ele o faz. O centurião entendeu algo muito profundo. Ele entendeu que a autoridade não depende de presença física. A autoridade de Jesus carrega na palavra o poder. Ele transfere a sua experiência militar para a sua fé. Jesus não precisava ir, Jesus só precisava falar. Que incrível, que força desse texto. Por que Jesus elogiou a fé dele? E Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiam: na verdade eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé em Israel. Jesus admira porque é uma fé sem sinais prévios. É uma fé baseada somente na palavra, é uma fé que confia sem controlar. É uma fé que entende a autoridade espiritual de Jesus Cristo. É uma fé completamente fora dos sistemas religiosos. Quem tinha lei não confiou. Quem não tinha, creu. Logo após, Jesus faz um alerta implícito a Israel no texto de Mateus, versículo 11 e 12 do capítulo 8.
Eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os filhos do reino serão lançados em trevas profundas. Ali haverá pranto e ranger de dente. Muitos filhos do reino ficariam de fora e gentios, pessoas que não são crentes, vamos dizer assim, se assentariam à mesa. Privilégio espiritual não garante fé. Proximidade religiosa não substitui confiança. Entenda, a palavra, ela cura a distância. Então Jesus disse ao centurião: vai no teu caminho e como tu cresce, assim seja feito a ti. E o seu servo foi curado naquela mesma hora. O milagre acontece no exato momento, sem toque, sem presença física. A fé, ela libera o agir de Deus. Gostaria de te convidar hoje para que você tome 5 atitudes. Para que você aprenda, na verdade, 5 lições. Deus não se impressiona com posição religiosa. A fé madura, ela entende a autoridade espiritual. A humildade atrai o elogio de Jesus. E a palavra de Cristo, ela é suficiente. A palavra da Bíblia, ela é suficiente. E que você consiga entender que Deus, ele pode encontrar fé onde nós menos esperamos. Jesus não elogia o centurião por ser romano, mas sim por acreditar como poucos crentes acreditavam. A fé que Jesus procura, ela não é geográfica. Ela não é uma fé que está dentro de uma igreja. Muitas vezes, claro que sim, mas ela é uma fé relacional. É uma fé submissa, é uma fé que confia na palavra. Que você possa, nesse sábado, ensinar, que você possa aprender, que Jesus possa nos ensinar a confiar na tua palavra. Mesmo quando a gente não vê, mesmo quando a gente não controla, mesmo quando a gente não entende. Que você fique com Deus nesse sábado, que essa palavra ela entre no seu coração, que faça diferença na sua vida nesse dia. Que você possa ter entendimento, que você possa extrair tudo de bom dessa palavra, entender que Deus, ele reconhece a fé verdadeira e genuína. Ele não reconhece o crente que vai à igreja somente por status, mas sim aquele que às vezes, muitas vezes, em secreto no seu quarto, entrega tudo aos pés de Cristo na cruz. Que vocês fiquem todos com Deus, que tenham um sábado maravilhoso, uma semana que entre maravilhosa, cheia de bênçãos e da presença do Senhor. Até a próxima, até amanhã. Vamos seguir firme na nossa jornada.